E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Sem Nortecast, o nosso podcast de arquitetura e urbanismo da UniGoiás. Isso mesmo, mais uma vez aqui, prazer, Raquel. Pessoal, já começa acompanhando a gente no semnorte.cast, siga a gente no YouTube. Estamos com um convidado especial, muito especial, um dos nossos professores de referência, não é mesmo, Ana? Exatamente. A gente está acostumada a receber outros convidados de fora da instituição, mas hoje a gente tem o privilégio de chamar mais um professor aqui. Então, professor Igor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meninas. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né, da nossa profissão, dessa ideia do que é arquitetura, né? Vocês aqui, mais do que ninguém, já viram que tem várias opiniões, várias percepções sobre a profissão, e aí aqui eu vou trazer mais uma com vocês. Professor, é muito interessante porque a gente sempre te vê na faculdade, mas pelo menos da minha parte, da Raquel, a gente não sabe um pouco mais da sua história, o que te fez escolher arquitetura. Sim. É uma longa história, viu? Porque, assim, já tem um tempinho, e nesse sentido, a gente sempre tem alguma coisa, assim, uma essência dentro da gente que acaba levando a gente a fazer as coisas que a gente faz, né? E comigo não foi muito diferente, não. Eu sempre gostava muito, assim, de viver na cidade que eu nasci, né? Eu não sou de Goiânia, nasci no interior. Então, assim, eu sempre gostava muito de ir nos espaços, visitar as coisas, né? Conhecer como é que a cidade funcionava. E isso eu fazia sozinho, porque é uma cidade interior, sai um pouco mais, assim, era um pouco mais tranquilo. Então, assim, nesse sentido, eu sempre tive uma certa paixão pela cidade, né? Vocês já me viram na faculdade, as minhas disciplinas que eu me dou melhor ali são as urbanas, justamente por conta disso. E, assim, na minha trajetória, ensino fundamental, né, estudando, né, ainda na parte da escola, eu tive uma professora muito interessante, né, uma professora mudando minha vida nesse sentido, que foi uma professora de geografia, e ela tinha muito essa percepção, assim, né, a geografia, ela tem essa interlocução com a arquitetura, né, em relação ao espaço construído, né, todo esse estudo. Então, assim, tudo que ela falava eu achava muito interessante. Então, assim, inicialmente, a minha ideia era fazer geografia, né? Nossa! Pensa assim, né, entre arquitetura e geografia. Só que aí, né, no decorrer do tempo, eu fui tomando um pouco de gosto justamente pela organização dos espaços, né? Tinha um pouco já dessa inclinação, né? E aí, por conta dessa professora de geografia, né, eu procurando cursos para fazer, assim, já fui proibido de fazer geografia, né? Porque já falam licenciatura, o pessoal já pula para trás. Então, assim, eu já tinha esse ímpeto e fui procurar alguém para que fosse afim. E aí eu encontrei arquitetura e urbanismo, né? Eu acho que a palavra urbanismo dentro do nome da profissão foi o que mais me chamou a atenção, né? Desde sempre. E aí eu entrei na faculdade, né? Fiz o processo seletivo, eu sou formado pela Universidade Estadual. E aí eu fiz o processo seletivo, passei, e dentro da faculdade eu tive, assim, outros excelentes professores de urbanismo, né? Então, assim, nesse sentido foi que eu me encontrei mais ou menos. Só que aí eu me formei, e aí trabalhei muito tempo com o mercado, né? De diversas áreas também, mas chegou no momento, assim, que eu percebi que a minha função era também ensinar, né? Conseguir passar aquela ideia. E mais do que isso também, pesquisar, porque, assim, eu sou muito curioso com tudo. Então, foi muito claro para mim que eu queria aprender para conseguir ensinar. E vindo de uma universidade pública, né, eu não sei, eu também tenho esse ímpeto em mim que, de alguma forma, eu tenho que devolver a minha formação para a sociedade. Porque, assim, né, como é pública, toda a sociedade contribui para a minha formação. Então, também tem um pouco na minha cabeça esse dever que eu tenho de passar um pouco do que eu conheci, né, do que eu aprendi. Então, foi aí que foi me encaminhando no sentido da arquitetura e do ensino, né? Então, foi um pouco, assim, resumida dessa história. Muito legal, muito interessante. A gente vê muito entre as pessoas aqui que nós entrevistamos e tal, todo mundo tem mais algo voltado a ter seu próprio escritório, a trabalhar no mercado mesmo, e muitas vezes esquece desse papel mesmo de lecionar, né? O quanto isso é importante. Nós estamos aqui hoje, eu e a Raquel quase formando, outras pessoas que fazem parte do podcast também em outros períodos, graças aos professores. Então, eu vejo muito pouco hoje, na instituição mesmo, o não desejo de ser professor, de ensinar, né? Isso
é importante, porque senão não tem universidade. As profissões vão caminhando por aí, né? Exatamente. Tem que ter alguém para ensinar. E eu acho que é muito disso, assim, né? É porque na arquitetura a gente vê, assim, que tem uma gama de possibilidades para você fazer, né? Já não bastasse a arquitetura ter essa gama, o urbanismo, então, aumenta, duplica, né? Mais perto? Então, assim, a ideia seria que, né, esse leque que a gente tem, acaba que as pessoas não optam muito por ensino, né? Porque realmente precisa gostar para poder fazer, né? Porque não é fácil, eu acho que você descobrir diferentes maneiras de ensinar alguma coisa, nesse sentido, você precisa aprender a ensinar, digamos assim. Então, nesse sentido, assim, dentro de toda essa gama de possibilidades dentro da arquitetura, o ensino, para mim, foi uma delas. Porque eu já tinha essa vontade, né? Desde sempre já gostava brincava de escolinha quando era pequeno, achava maravilhoso, assim, de ir lá escrever no quadro, essas coisas. Parece meio que a história da gente já vai encaminhando a gente para determinado ponto, né? Então, assim, eu fui mais para essa linha. E também, dentro da arquitetura e urbanismo, eu brinco que eu sou mais urbanista do que arquiteto. Mas sou arquiteto também, né? Porque pela formação, aí tem gente que é ao contrário, né? Mais arquiteto do que urbanista. Mas, assim, me desperta uma paixão muito grande justamente pelo interesse coletivo que o urbanismo tem, nesse sentido. E essa ideia de passar essa visão, tanto dentro das minhas pesquisas, quanto ensinando, é uma das coisas que me satisfaz profissionalmente, né? Porque isso eu acho que é uma coisa muito importante também. Porque como a gente trabalha com construção civil, normalmente a gente tem essa questão de querer ganhar dinheiro, né? Aquela coisa, todo aquele glamour que a arquitetura tem. Isso. E aí, assim, pra mim, eu acho que também tem esse glamour, só que, de alguma forma, eu não me via nesse lugar. Eu me experimentei nesse lugar depois de formado, né? Nos estágios da faculdade também experimentei esse lugar. Mas o momento foi, assim, de olhar para essa ideia de ensinar e também pesquisar, porque é indiscutível, né? Para eu ensinar vocês, né? Vocês alunos, vocês, todas as pessoas que eu já ensinei na vida até hoje, eu preciso aprender muito para poder ensinar. Né? Eu preciso dominar o assunto para poder passar para as pessoas. E isso, ao mesmo tempo, me enriquece também a minha relação, né, profissional com as pessoas, com os alunos e tudo mais. Porque a melhor forma de ensinar de aprender é ensinar, de fato. E algo que eu vou falar, né, que eu nunca falei, mas é o pensamento meu, da Ana, da Leti, que você conhece, que é amiga nossa, porque o papel do professor, ele é muito importante justamente como que a gente se posiciona como arquiteto. É uma admiração que eu e as meninas têm, da forma como você leciona, da forma como você ensina, e de outros professores, o Ronan, e outros professores que não preciso citar o nome de todos aqui, mas no sentido de que o seu ensino, ele é muito pontual. Você abre a mente de que, de fato, a gente pensa em que atitude tomar. Tipo assim, será que essa atitude realmente é viável? Será que isso linka todos os nichos de malha urbana? Como que isso interliga? Então, o papel do professor ele é muito importante para você formar um arquiteto. Mas a gente também quer saber como que você leva isso para o seu mercado de trabalho. Como que você transpassa isso fora da faculdade, por exemplo. Porque o Igor é mais do que só a faculdade. Mais do que só um professor. Então, como eu optei mais nessa parte do urbanismo, eu acabei entendendo assim que algumas das coisas que a gente faz é justamente nessa intenção de tentar satisfazer alguma coisa dentro da gente, né? Então, assim, dentro da faculdade, eu me formei, né? Fui trabalhar no mercado, trabalhei em escritórios de decoração, de interiores, trabalhei já em estágio, né? No caso aí foi estágio institucional, mas eu nunca me vi nesse lugar de estar sentado numa cadeira o dia todo projetando. Aquela coisa de arquiteto de escritório, sabe? Eu já me vi em outros lugares, eu me via discutindo coisas sociais, do contexto urbano. Então eu nunca... Eu até faço, né? Eu faço projetos externos, mas eu não tenho uma empresa igual outros arquitetos têm. Porque eu acho que é um meio muito delicado. Eu sou muito bom para entender as ânsias coletivas que as pessoas têm, mas não sou muito bom para poder entender uma ânsia pessoal ou de uma família. Então, nesse sentido, projetar para mim é um pouco complicado. E aí eu projeto só para pessoas que são conhecidas ou alguma coisa assim, ou quando é um caso muito específico.
Mas tá lá, o CAU ativo, tá tudo certo. Então, assim, eu fui um pouco mais para essa linha da pesquisa e do ensino, né? Quando eu acabei deixando o mercado de trabalho, quando eu me formei, o mercado de trabalho que eu falo assim, o escritório, né? Eu acabei fazendo a pós-graduação de docência universitária, porque nós nos formamos bacharéis, né? A gente não tem a didática de ensinar algo para alguém. Então, dessa maneira, foi assim que eu me encontrei, né? Então, acho que eu fui um pouco mais para essa questão do ensino e da pesquisa por descoberta própria. E também eu não busquei tanto depois, né, de ter experimentado, porque eu acho assim, para falar que não gosta, você tem que experimentar, né? Então, depois de ter experimentado e não ter me encaixado naquele meio, é que eu fui para essa linha, né? E aí, depois disso tudo, né, fiz a pós-graduação em docência, foi aí que eu aprendi a conseguir passar alguma coisa, fui estudar um pouquinho da área de pedagogia, né? E depois disso, eu tenho atuado basicamente com projetos próprios, né, autorais meus, para pessoas muito específicas. Tem gente que chega a pedir projeto para mim, eu não faço. Porque eu não tenho muita inteligência interpessoal de mediar conflito. Então, assim, a pessoa pede projeto, aí você passa o preço, a pessoa acha caro. Isso já me desmotiva de um jeito assim. Então, pessoas muito específicas, eu já aviso, normalmente meu processo de trabalho é esse, não sei o quê, né? Eu vou tomar algumas decisões, mas vou levar as suas em consideração. Então, a minha atuação profissional seria mais nesse sentido. E aí, quando eu falo isso, é mais projeto residencial e comercial. Isso dentro da prática mesmo profissional. Agora, na parte acadêmica, já estou no Unigoiás, acho que esse ano faz 11 anos que eu estou lá. Nossa. Eu entrei muito novo, né? Porque assim, eu me formei em 2013. Em 2015 eu já estava no Unigoiás. Nossa. Então, assim, foi um pouco rápido esse processo. Que eu já sou muito decidido também com as coisas. Eu pego e falo, penso e vou fazendo. E assim, nesse sentido, eu fui para a docência e eu comecei a realmente experimentar essa parte mais de ensino. E posteriormente eu acabei fazendo um mestrado acadêmico, né, para poder entender um pouco mais. E aí que foi que eu me apaixonei pelo urbanismo de vez, que aí eu comecei a realmente estudar essa parte. Agora, de resto, os projetos, assim, não é o projeto que me seleciona, eu que seleciono o projeto que eu vou fazer. Mas é porque justamente me falta um pouco dessa inteligência interpessoal de mediar esses conflitos. A mãe fala uma coisa, aí a filha quer outra coisa, aí o pai fala uma outra coisa. Eu não consigo muito bem agenciar isso. Tem que ter um psicológico... Mas em contraposição, eu já consigo mediar um pouco melhor quando tem um grupo maior de pessoas. Porque, de algum jeito, elas precisam se organizar para poder chegar a algum tipo de definição, né? Então, assim, eu gosto muito dessa parte de entender o que o coletivo quer, que é um pouco mais difícil, porque são muitas pessoas envolvidas. E então, eu me vejo muito mais nesse lugar de coletivo do que o projeto individual. Mas sou apaixonado, tá, gente? Eu sou apaixonado. Faço o projeto de arquitetura, faço bonitinho, levo tudo em consideração que a gente ensina para vocês. Mas, assim, é uma coisa muito mais pontual. É muito interessante ele pontuar isso, porque dessa dificuldade de tomada de decisões pequenas, porque, por exemplo, cada uma de nós, a Raquel está no TCC, tem outra menina que faz parte aqui da nossa equipe, a Letícia, que também está no TCC. Me orientando. Se orientando. Cada um escolheu um professor justamente porque a gente vê benefícios em cada um. E em você é justamente isso, você tem uma mente muito aberta de pensar no todo, de pensar em todas as pessoas que vão acessar aquele lugar. E é algo que a gente admira mesmo, da gente falar assim, caraca, a gente não pensou nesse tipo de pessoa que também vai frequentar isso. Então, chega a ser interessante você comentar desse de, uma residência é um pouco mais difícil de pensar, né? Mas no todo você consegue. Isso é muito legal. Mas é engraçado, né? Essa questão da afinidade das próprias experiências profissionais que a gente vai tendo na vida. Todas as vezes que eu trabalhei com um cliente específico, uma família específica, acho que tirando uma exceção que tem, todos eles eu tive dificuldade de mediar, porque a gente que é arquiteto, a gente é um pouco psicólogo também, né? Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade de mediar alguns interesses da própria família. E aí isso me trouxe, assim, uma percepção de que aquilo não era muito para mim, que eu não era muito bom naquilo. Mas, ao mesmo tempo, né, entrando em contato com outras partes aí da arquitetura, eu percebi, assim, que entender o senso coletivo é muito de você entender os grupos sociais que fazem parte dele e como é que eles vão se relacionar para poder tomar aquela decisão.
ao mesmo tempo a gente não tem como falar de urbanismo sem falar de democracia, né? Às vezes é só uma maioria que está ali que a gente consegue chegar a um tipo de definição. Mas, no geral, eu sempre tive essa paixão pelo coletivo. E é engraçado porque eu sou do interior, como eu disse para vocês mais cedo, e assim, uma cidade muito pequena, 30 mil habitantes, né? Então todo mundo conhecia todo mundo. Quando eu me mudei para Goiânia, que foi o momento que eu fui fazer faculdade, eu achava maravilhoso vir assim, e andar no meio do povo e o povo não me conhecer. E ao mesmo tempo, tipo, aquela diversidade de pessoas, né? Tinha gente bem vestida, mal vestida, despenteada, penteada, rico, pobre. E quando eu mudei para Goiânia, eu fui morar no centro. Então, assim, o centro em si já tem muito essa característica de várias comunidades, né? Então, assim, lá, eu morei lá 4 anos, eu tive um pouco dessa percepção, assim, de entender. Tinha gente que ia lá, sei lá, comprar cabelo, comprar lace, e tinha gente que ia comprar sapato de bebê, né? Então, assim, cada um com o seu nicho aí. E aí eu conseguia ter muito essa percepção, assim, desse senso coletivo, que as pessoas buscavam naquele espaço. E isso, assim, foi uma história que levou a trajetória até a formação, né? E a escolha do viés profissional que eu fui atuar. Agora, acho que talvez é uma pergunta até um pouco polêmica para professor, Ixi. mas que a gente já sabe um pouco, mas é uma curiosidade. Porque, assim, a gente vê muito a evolução mesmo, né, da sociedade, da humanidade. Então, como os alunos têm lidado hoje, é justamente sobre... A IA. A IA um problema, assim, não é uma controvérsia, na verdade. Porque, não acho que é um problema, porque as tecnologias que a gente tem, igual qualquer outra, né? Seja o computador, quando começou, a gente tem que utilizar ela muito bem. Então, assim, eu costumo dizer que a inteligência artificial, ela tá aí para ajudar a gente, não para fazer o trabalho pela gente, né? O professor Wagner fala uma coisa muito interessante, eu concordo com ele. Nós somos pilotos. A IA, ela é copiloto. Então, assim, ela vai te ajudar a exercer sua função. Então, de forma alguma, eu, por exemplo, nego que os alunos possam usar IA. Eu acho que podem e devem, só que tem que saber como usar, né? Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a construir algum certo tipo de pensamento. Agora, a partir do momento que você pede para ela fazer o seu trabalho, por exemplo, faz para mim essa prancha aqui, diagrama essa prancha para mim. Ok, você está pedindo para ela fazer o seu trabalho. Agora, é diferente se você pedir para ela fazer um gráfico para você, e aí você pega esse gráfico e coloca na sua prancha, ou sugerir um tipo de fonte para você colocar nessa prancha, aí você vai lá e coloca. Agora, pedir para ela fazer tudo aí já é um problema, porque aí você está se substituindo, né? Você não está usando ela como uma ferramenta para te auxiliar. Então, assim, na minha opinião, é necessário a gente aprender a usar de forma responsável, né, e crítica também. E acho também besteira proibir totalmente. Estou fazendo meu TCC, igual, né, alguns de vocês estão fazendo. Estou fazendo meu TCC, eu preciso fazer aqui um cruzamento de dados, que é uma coisa que, se você for realmente parar para fazer, você vai demorar um dia para fazer aquilo. Agora, você tem os dados, você quer uma correlação deles, manda para a IA faz alguma coisa. Uma coisa muito importante também, depois que ela entregou o resultado, você vai lá e confere se está tudo certo, porque ao mesmo tempo que a inteligência pode chamar até de desinteligência. Algumas coisas, a IA, ela tem essa característica de buscar, mostrar, né, sempre dar uma resposta certa para você, só que nem tudo tem resposta certa, né? A gente que não é a inteligência sem ser artificial, né, a gente tem dificuldades para dar certas respostas. Imagina a IA, né? Então, assim, ela tem essa programação de sempre dar uma resposta certa, né? Curioso, né? Ontem eu estava orientando um estudo que os alunos estavam fazendo, uma espécie de estudo de caso, e aí uma menina, comparando 3 obras do Oscar Niemeyer, uma das obras era o Centro Cultural aqui em Goiânia. Só que o que a IA propôs para ela, porque eles só estavam organizando o layout da prancha, o que a IA propôs para ela foi um projeto totalmente diferente do que era o Centro Cultural Oscar Niemeyer. E aí ela colocou isso na prancha, como se fosse uma coisa super normal, que era daquele jeito. Primeira coisa que eu bati o olho e falei, isso aqui não é o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Era um outro projeto. Tinha lá a pirâmide vermelha, tinha a cúpula, mas o arranjo espacial estava totalmente errado. Aí eu fiquei pensando comigo depois, né? Falei assim, gente, a gente pede para a IA fazer, a IA vai fazer, e ela vai te dar aquela resposta
independente se está certo ou está errado, ela vai te dar uma resposta. Aí, por isso que eu falo, nós somos pilotos, aí é copiloto. Aí eu vou lá, vou analisar, será que está igual? Será que se eu pegar, sei lá, uma imagem aérea, ou se eu pegar uma imagem do próprio centro cultural, eu consigo ver que isso aqui está errado, né? Aí eu penso isso. Então, assim, usar a IA não é um problema, só que a gente tem que saber como utilizá-la, né? E sempre que a gente utilizá-la, a gente tem que citar que a gente usou, né? Seja na fonte, construído por IA, alguma coisa assim. É até curioso porque eu terminei meu mestrado tem uns 2 anos, vai fazer 2 anos agora no meio do ano. E aí, né, naquela época algumas coisas eu acabei usando IA para poder organizar texto. Às vezes você escreve várias coisas e aí na sua cabeça, como você está tão atrelado àquele processo, você não consegue misturar, né? Sim. Aí você pegar o texto que você já escreveu, pedir para IA mesclar ou criar uma conexão entre as partes, ok, foi mais ou menos o que eu fiz. E aí, de lá para cá, a UFG, né, que foi onde eu fiz o mestrado, eles até estão começando a organizar uma espécie de declaração de uso de IA. Então, as dissertações, as teses de doutorado e também, lógico, os TCCs, né, que entra toda a produção acadêmica, vão precisar agora, dentro da universidade lá, de criar essa declaração, né, do uso de IA e ainda tem umas especificações, assim, de como é que você usou. Ou seja, tá aí para todo mundo usar. Só que aí eu preciso regulamentar, eu preciso entender como usar ela de uma melhor maneira e usar, gente. A tecnologia está aí para isso. Nesse sentido, como você vê a diferença dos alunos desde quando você começou a dar aula ao dia de hoje? Sim, é muito engraçado, assim, porque as coisas mudam mesmo, né? Um aluno brincou comigo, falou assim, nossa, você tá falando igual meu pai. Quando eu ia pra escola, eu andava 6 quilômetros para poder chegar na escola. Essas coisas, sabe? Que eu brinco, né? Quando eu fiz faculdade, por exemplo, a gente fazia um mapa de uso do solo. Aí a gente precisava literalmente ir lá, andar, levantar, né? Já teve altas histórias, assim, que um colega ia dirigindo, o outro ia na janela com a pranchetinha anotando, esse tipo de coisa. Para tentar fazer mais rápido, né? Então, assim, eu vi muito no começo do curso essa mudança, né? Porque no começo, quando eu entrei lá, as pessoas realmente faziam isso. Vamos levantar o uso do solo, ia lá, fotografava ou dava uma olhada. Com o tempo, né, que principalmente o Google foi atualizando as imagens aéreas, né, o Street View, os alunos meio que migraram desse levantamento presencial para o levantamento virtual, né? Que tem um problema aí, que é a questão às vezes o dado não está tão atualizado e tudo mais. Mas ainda assim, houve essa migração, né? E aí eu já achava assim, nossa, é muito diferente. E hoje em dia, né? E aí, com o advento de outras tecnologias, a gente tem aí o SIG, né? O sistema SIG, que ajuda nesse sentido. Eu fui vendo assim, que em relação aos levantamentos que a gente normalmente costuma fazer para propor um projeto que vai se inserir naquele lugar de uma maneira correta, a gente acabou vendo assim que existiu muito esse salto assim, de melhoramento do tempo que eu levava para fazer esse levantamento, só que aquela percepção de fazer uma leitura, né, daquele dado, isso aí nunca mudou. Isso aí sempre vai partir da pessoa, sempre vai partir do aluno, do profissional. Por isso que, assim, eu não sou muito de negar a tecnologia nesse sentido. Se é mais fácil para mim levantar, ou por IA, ou de algum levantamento de base cartográfica do SIG, por exemplo, por que não utilizar? Porque o mais importante é a leitura que você faz desses dados, e não o levantamento. O levantamento, se eu der uma prancheta com um mapinha e pedir para, sei lá, meu avô ir lá e fazer um levantamento, ele vai conseguir fazer. Então, levantamento é fácil de fazer, o problema é processar esses dados. Então, assim, eu vi a evolução do processo de levantamento, mas, ao mesmo tempo, o trabalhar com esses dados ficou a mesma coisa, não mudou muito. Só que aí as pessoas, os alunos principalmente, né, acabam negando um pouco disso. Aí quer que, por exemplo, a IA faça uma análise. A IA nunca vai conseguir fazer uma análise de uma percepção social. Principalmente quando a gente trabalha com urbanismo, a gente tem muito isso, né? Qual é a percepção social que as pessoas têm? Qual é a apropriação que as pessoas fazem desse espaço? Isso é uma leitura que, por mais, a não ser que você alimente a IA com vários dados e peça para ela fazer uma leitura. Ainda assim, não vai ser tão humana quanto é uma leitura de uma pessoa, né? De um profissional que já lidar com isso com o tempo. É um pouco disso. Quer falar alguma coisa?
Sim, eu estava aqui pensando no sentido também de como nós, né, faculdade, jovens, assim, mais ou menos, nós estamos na forma como a gente pensa. Como que você vê isso? Tipo, tem que dar saltos maiores na forma como vocês enxergam a cidade, na forma como vocês... Eu vou fazer um parênteses aqui, porque me incluindo no meio, mas eu sinto que é como se estivesse passando por um processo, perdão a palavra, de emburrecimento. Eu sinto que tem hora a gente não consegue pensar, e justamente por causa da tecnologia mesmo, parece que a mente não consegue. E aí o olhar, às vezes, fica um pouco mais dificultado dele ser aprimorado, né? Sim, acho que isso é um pouco assim, é uma parte técnica de entender todo esse processo de leitura socioespacial, e também humano, né? Por exemplo, uma pessoa que opta por trabalhar numa outra área da arquitetura, talvez não tenha esse mesmo condicionante de entender a coletividade, né? Então, assim, enfim, acho que tem mudado um pouco essa questão dessa busca, né? Por facilitar a nossa vida, só que, ao mesmo tempo, como você disse, às vezes, né, com essa palavra, a gente acaba emburrecendo nesse sentido. Porque o que é aprender alguma coisa? Não é você entender aquele assunto e tentar praticar ele, né? Se eu tento facilitar a minha vida nesse sentido, de terceirizar o meu pensamento, né, eu acabo não praticando. E isso faz com que eu não tenha, né, essa facilidade, né, essa inteligência de trabalhar com aquele assunto. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que a rotina de todo mundo é corrida, né? Então, o trabalho, o estágio, tem gente que trabalha, estagia e ainda faz faculdade. E a gente quer, de alguma forma, melhorar, otimizar nosso tempo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ver se aquele processo vai chegar no resultado principal, que a gente realmente quer. Então, nesse sentido, eu acho que é um pouco disso, assim. As tecnologias, de forma geral, elas não podem emburrecer a gente, né? Elas não podem fazer a parte do trabalho intelectual que a gente normalmente tem. Ela pode auxiliar, né, nesse sentido. Então, é um pouco disso, assim. Sabe, Raquel? Essa questão de buscar sempre entender o que você está fazendo, independente do meio que você faz. Eu costumo projetar direto no computador. Ok, se você tem facilidade, se você, né, tem essa prática. Agora, não, eu tenho facilidade primeiro de resolver aquilo à mão, fazer um esboço, um croquis, e depois ir para o computador. Também é uma boa. Só que aí, né, uma pessoa já querer pedir para uma IA fazer, faz para mim uma planta dessa praça aqui. Dizem que a IA vai substituir a gente, né? Só vai substituir as pessoas que se deixaram levar para esse processo de emburrecimento, né? Que você acabou chamando. Então, assim, a IA não vai substituir ninguém, a não ser que você deixe que ela se substitua, né? Mas eu acho que ela não vai chegar no nível de inteligência humana, não. Não. Não agora, né? Não na nossa geração aí. Eu espero já ter ido. Tipo isso. Teve alguma coisa, assim, durante a sua trajetória que algum aluno te fez questionar alguma coisa? Sua forma de pensar, sua forma de se posicionar em alguma coisa, alguma fala, alguma situação engraçada? Em relação ao entendimento técnico, assim, acho que não. Né? Porque, quer ou não, é igual eu falo assim, eu olho para vocês, alunos, não como alunos, mas como colegas de profissão. Só que a diferença é que eu tenho mais tempo de experiência, só isso. Então, assim, nesse sentido, eu já vi muito aluno que tem essa característica, assim, tipo, fala alguma coisa pra mim e acha que eu não vou retrucar, né? Quando é coisa, principalmente, vocês estão rindo porque vocês me conhecem. Então, assim, nesse sentido, eu sou assim, digamos que eu não consigo muito falar da parte da técnica, digamos que eu nunca tive uma surpresa nessa parte técnica quando os alunos me perguntam. Agora, na parte humana, nossa, tem vezes que eu quase caio duro para trás. Ontem aconteceu isso ontem. Então, assim, uma aluna falando que, pensa, né, que a intenção dela ao fazer arquitetura era basicamente ter o carro para poder assinar o projeto. Aí, isso nossa, juro, quase me deixa duro cair para trás. E aí, eu comentando com ela, falei, não é bem assim, né, porque assim, você vai ter o seu carro, você vai ter uma responsabilidade de fazer projetos para as pessoas, né? Não é só ir lá e fazer, ter o carro e assinar, ou ela usou outra palavra, né?
eu quero trabalhar com arquitetura social, porque... Uai, meu Deus. Porque, escuta, basicamente, sair carimbando o projeto. Eu falei, mas você é uma arquiteta. Mas assim, a gente entende porque é início do curso. Mas assim, a gente não pode pensar assim, né? Então, quando ela falou isso pra mim, eu quase caí duro pra trás. E aí tem umas outras situações nesse sentido de ensino-aprendizagem e relações humanas. Uma outra situação foi que uma das meninas, né, das alunas também, comentou que tudo que a gente aprende na faculdade, nada a gente vê isso no mercado profissional. uai. E isso é uma grande falácia, né, Sim. nesse sentido. Porque é o seguinte, é lógico que dentro da academia a gente tem essa característica de um estudo mais fincado na teoria, né, mais teórico em si. Só que aí a gente também tem essa distorção de entendimento de que quando algo é teórico, ele não é bom porque não foi posto em prática, em tese, né? Então, quando ela fala isso para mim, né, que o curso em si, né, não ensina o suficiente para o estágio, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, é por isso que o estágio é obrigatório, porque o estágio também é uma forma de ensinar, só que na prática. Então, assim, muito se fala da prática, mas pouco se fala da teoria. E a prática começa na teoria. Sim. Né? Eu preciso entender aquilo, estudar aquilo, até eu chegar num material, por exemplo, ou numa definição de forma, ou numa nova tecnologia. Então, quando ela me falou isso, eu também quase caí duro para trás. Porque, assim, é lógico que a faculdade não vai te ensinar tudo. A faculdade, ela é um pontapé inicial, ela vai te dar uma amostra ali das diversas possibilidades que você tem, né? Se você gosta de urbanismo, se você gosta de interiores, independente disso, depois que você se formar, você vai se especializar, você vai, né, concentrar mais naquele assunto, de acordo com o seu gosto. Então, foi uma das surpresas que eu tive nesse sentido, né? Agora, pensando do lado pessoal, eu também já tive muitas mudanças, assim, de buscar, né, uma mudança interna minha, porque vocês me conhecem, né? Eu sou, dependendo da situação, eu saio muito fora do controle, eu sou muito explosivo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma consciência, assim, de que eu não posso ser tanto, mas uma certa vez que aconteceu uma situação dessas, nesse sentido de um embate, né? Foi depois daí eu comecei a pensar, gente, será que realmente precisa de eu entrar nesse tipo de embate? Às vezes, a pessoa já tem aquela opinião formada, nem vale tanto a pena você ir lá, tentar desconstruir ela, ou gastar esse tempo, né? Então, foi nesse sentido, assim, pessoal, que eu aprendi a também tentar ser menos impulsivo na hora de fazer as respostas. Só que aí não é nem evolução profissional, né? É evolução pessoal. Porque aí eu buscava outras formas, ou dependendo da situação, eu nem me aprofundava demais no assunto. Aquela coisa assim, então tá bom. Ok, obrigado, né? Então, assim, acho que nesse sentido. Agora, em relação à profissão e parte técnica, não tem muito... não teve muitas mudanças, não. Fora, lógico, as tecnologias, as coisas que vão mudando no decorrer do tempo, né? E a maioria dos alunos tem isso mesmo, de que a faculdade não ensina tanto, não vou usar isso. Mas é engraçado que eu e a Ana já comentou bastante, porque a gente aprende só depois. E é algo que muitos alunos, às vezes até não se atentam isso logo no começo, de respeitar a etapa de projeto. Isso, quando você está na prática, é muito essencial, porque muito arquiteto não entende que cada etapa de projeto ela precisa ser respeitada de forma rigorosa, porque senão te dá um problema muito futuro. E vai embolando, e você chega lá, você tem que voltar e vira um caos de criação, quase, né? E aí, por isso que às vezes as falácias, às vezes a gente, né, tem que relevar, escutar e tentar entender um pouco. Eu vou ser meio polêmica de uma pessoa falar que não leva para a vida profissional, com todo respeito. Ela não fez as matérias de forma correta. Mas eu acho que isso vem muito da questão do entendimento, assim, de que essa teoria, né, por exemplo, a teoria de processo de projeto, alguém foi lá, entendeu as diversas formas de fazer projeto, tentou sintetizar aquelas etapas que a gente vê, né, estudo lugar, estudo de casa, né? Então, assim, alguém fez isso, alguém estudou isso antes de, né? Só que aí a pessoa chega lá e fala, mas para que eu vou estudar o lugar para fazer meu projeto? Não, porque seu projeto tem que se adaptar ao lugar. O projeto, dos problemas que ele responde é o lugar. Então, essa teoria que foi pensada antes da aplicação, ela que organiza todo esse processo, né?
Então, por que é importante seguir o processo, né? Porque ele, primeiro, está naquela ordem por algum motivo, né? Então, e as etapas que onde elas vão surgindo e os descobrimentos que você faz nessas etapas é o que vai te auxiliar a fazer o projeto. Eu brinco, né? Para que todo semestre a gente faz estudo de caso, faz estudo lugar, faz estudo preliminar, anteprojeto, né? Por que a gente sempre segue esse processo de projeto? Aí, tô fazendo uma casa, tem que fazer estudo de caso, né? Será que precisa? Tem que fazer. Porque você vai entender uma realidade diferente, né? Tentar entender como é que foi organizado aquele projeto. Então, assim, nesse sentido, por mais que a gente não use na vida profissional esse processo, que eu digo assim, que a gente entrega, né? No caso, vocês entregam pra gente, professores. Mas, assim, ninguém na vida profissional vai fazer um estudo de caso, de ir lá, fazer intervenção gráfica na imagem. Mas, por exemplo, se eu for projetar uma clínica veterinária, provavelmente eu já vou em projetos de clínicas veterinárias, seja de amigos meus, seja em algum site na internet, eu vou buscar referências para poder entender o funcionamento, agregar algum tipo de ambiente e tudo mais. Então, assim, eu não... Dizem, né? Eu não sei para que serve isso, mas provavelmente, se for fazer qualquer tipo de projeto que tem um grau de complexidade maior do que uma casa, por exemplo, a pessoa vai precisar fazer essas pesquisas, né? E aí, o que me indignou na fala daquela aluna que falou que ela só queria assinar projeto popular, né? Foi justamente isso, mas você vai sair carimbando os projetos, não vai ver como é que é a insolação desse lugar, né? Como é que é a topografia. Mas eu entendo também da parte dela, porque é uma visão ainda inicial. Eu acho que vocês, mais do que ninguém, devem saber disso, né? Como estudantes. Quando a gente entra no curso de arquitetura, a gente tem uma visão diferente do que a gente vai... Sim. Realmente. Né, mudando no decorrer do curso. Então, nesse sentido... eu entendo a visão dela, porque eu espero que a visão dela mude, né, no decorrer do curso. Tá no começo, o olhar crítico ainda está sendo formado. Ainda. E aí é uma das coisas que eu acho que a universidade tem essa função. Mais do que ensinar uma profissão, ela faz com que a gente também consiga ter uma visão crítica daquilo que a gente está estudando. Isso é muito importante. Como você comentou, né, tem aluno que passa pelo processo e não entende aquilo, mas a percepção crítica de eu olhar um lugar e propor soluções que se adequem a esse lugar, só surge justamente desse processo aí, né? Acho que é um pouco disso. E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu mestrado. Como que foi seu mestrado, o que te impulsionou, se teve algum arquiteto inspiração que te levou a ele? Sim. Bom, como eu disse, né, eu demorei um pouco desde o final da graduação. Eu fiz a graduação e fiz a pós-graduação. E eu fiquei, acho que uns 5 ou 6 anos sem estudar, né? Sem estudar, que eu digo assim, formalmente, né, falando. E aí, teve um momento que eu falei, gente, eu sou professor, eu gosto disso aqui, eu tô aqui dentro, não faz sentido eu não fazer, né? E eu sempre tive vontade, só que assim, aquela coisa, eu fiz uma vez o processo seletivo, aí no meio tinha um monte de documento para mandar e tal, aí eu peguei e falei, não, vou fazer esse ano não. Então, eu tava meio desmotivado, eu fiz isso uma vez. Aí, na segunda vez, abriu novamente, eu ia começar a fazer o processo, eu decidi não fazer. De alguma forma, eu senti que eu não estava preparado para fazer. E aí, teve o ano específico, foi 2020, que eu fiz o processo para poder fazer o mestrado. E aí, deu tudo certo, eu passei. Uma das coisas que me ajudou a passar no processo seletivo também, porque tem as pontuações, né? Foi já ter experiência em docência um tempo, então isso contou pontos. E aí, fui fazer um mestrado, né? E assim, lá, como é um programa que eu fiz, ele chama Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade. Então, tem essa linhagem mais da arquitetura. Então, dentro do mestrado a gente estuda arquitetura contemporânea, processos de projeto. A gente viu bastante coisas e coisas que são bem recentes assim no mercado, né? E também tem a parte da cidade, né? Que é essa parte urbana, né? No meu caso... Eu gosto muito, assim, e é polêmico porque normalmente as pessoas não gostam, que é o planejamento urbano, né? Eu acho que as pessoas não gostam muito porque é bem complicado, envolve legislação, né? Quando meu mestrado... que eu adoro. Eu gosto do planejamento. Você já tem um pezinho na pesquisa aí, hein? Tenho. Porque é justamente isso, né? As pessoas não têm muito essa atenção. E aí, quando eu fui fazer, né, que aí, quando a gente vai entrar no mestrado, a gente faz um projeto de pesquisa. Eu pensei assim, gente, o que eu vou pesquisar? Porque normalmente as pessoas que estudam desde sempre, né, tem uma linha de pesquisa. Sim. Então eu busquei tentar ver o que eu tinha feito no TCC
né, na graduação, e tentar vincular isso de alguma maneira no mestrado, para tentar seguir uma linha. E aí, nesse meio tempo, no TCC, eu acabei fazendo uma intervenção urbana na minha cidade, né, e aí eu fui percebendo que ela é uma cidade ferroviária, então tem uma linha férrea que passa dentro da cidade e tudo mais. E aí, durante esses estudos, eu fui percebendo que aquela linha férrea, ela funcionava muito como uma barreira na cidade. Então, existia a cidade de um lado da ferrovia e outro lado da ferrovia. E aí, nesses estudos, eu fui tentando compreender. E aí, a proposta no TCC foi justamente fazer um projeto que conseguisse, de alguma forma, quebrar essa barreira. Enfim, então, nessa perspectiva, eu fui tentar encaminhar o meu projeto de pesquisa. E aí, eu optei por analisar, né, como que os cursos d'água, isso no início, tá, gente? Pré-projeto de pesquisa é uma coisa e pesquisa final é outra totalmente diferente. Mas, assim, eu queria entender como é que os córregos urbanos, eles faziam essa função que mais ou menos a ferrovia fazia lá, que é essa barreira urbana, né? A gente, em Goiânia, tem diversos córregos, e a gente percebe muito isso, por exemplo, no trânsito, né? No momento de alagamento, cheias e tudo mais. Então, como é que aquele espaço servia como uma barreira? E aí eu fui nesse caminho. Aí entrei, fiz as disciplinas, né, toda aquela coisa, arrumei meu orientador e tudo mais. E aí foi pouco que eu resolvi entender, porque o mestrado é basicamente você escrever e relacionar vários assuntos dentro de uma dissertação, né? E aí eu fui um pouco nessa linha de procurar entender como que o córrego urbano era essa barreira, né? E aí, no caso, eu estudei o córrego Cascavel, aqui em Goiânia. Como é que ele era uma barreira para a cidade e quais eram as interferências do planejamento urbano, como é que eles atingiam essa água, sendo da forma de reforçar essa barreira ou sendo da forma de transpor essa barreira. Então, foi mais ou menos isso no início. Mas é aquela coisa, pesquisa vai, pesquisa vem. No final das contas, detalhe, no meio desse processo eu me deparei com uma dissertação, inclusive foi de uma colega minha de turma de faculdade, que ela já tinha feito, fez inclusive na Federal de Santa Catarina, se não me engano. E aí eu me deparei com o termo urbanidade, que é um termo mais conceitual da relação urbana que as pessoas têm dentro da cidade. Que é aquela coisa, né? Que urbanidade remete a respeito pelo próximo, ao outro, né? Eu tenho a característica de urbanidade, ou seja, eu me dou bem com as pessoas, né? Eu sou... Enfim, aí eu me deparei com esse termo, e aí, no meio da pesquisa, eu fui entendendo que a mudança do perfil social que aquele espaço tem faz com que a água se reforce como barreira. Aí agora eu vou tentar explicar de maneira mais direta, né? Então, o que eu fui pesquisar? Eu fui pesquisar como que o espaço construído, ele concretizava essas relações sociais primeiro, né? Ou seja, esse senso de urbanidade, como é que eu me ligo com as outras pessoas, respeito, enfim, né? Vivo em coletividade. Como é que essa concretização através do urbanismo e da arquitetura influenciava no ciclo da água urbana. Então, a pesquisa tinha a ver com o processo de projeto de pesquisa no início, mas ela acabou indo para um outro rumo, mas também muito interessante. Enfim, né? Então, mais ou menos, a pesquisa foi o seguinte. Eu analisei, primeiro, como é que o ciclo da água urbana funcionava, porque existe uma diferença entre o ciclo natural da água e o ciclo da água urbana. E aí, depois disso, eu fui tentar entender as causas de reforço desse problema. O jogar lixo no córrego, ocupar área com uma ocupação irregular, ou esse tipo de coisa, canalização e tal. Então, eu consegui perceber essa relação entre urbanidade e água. Inclusive, o nome da dissertação né? Água e urbanidade, transformações na microbacia do córrego Cascavel. O que eu consegui perceber com essa pesquisa? Que o planejamento urbano, quando ele é feito de uma maneira que ele privilegia certos grupos sociais dentro da cidade, ele faz com que esse processo, né, se retroalimentando, ele acaba fazendo com que a água urbana, quando ela não tem um tratamento correto, né, quando fala assim, um parque, alguma coisa nesse sentido, quando ela não tem um tratamento correto, aquele tipo de promoção de um certo grupo social acaba fazendo com que a água reforce esse sentido de barreira, de problema urbano que ela tem. Enfim, né, o intuito geral da pesquisa era tentar entender como o planejamento urbano e as construções, né, as concretizações dessas relações sociais influenciam no ciclo da água urbana, né? Seja nas enchentes, seja, né, nos processos de ocupação, né?
Então, foi mais ou menos isso, assim, tentando explicar, né? Sempre tentando, então, fui para o planejamento urbano, né? Essa coisa de entender o que o cara lá da prefeitura, quando ele propõe, quando eles aprovam o plano diretor, quando eles fazem a discussão, que as consultoras vão lá trabalhar com aquilo, né? Como é que esse pessoal dita como que um curso d'água é percebido pela população de uma forma geral, né? E aí eu fui na parte mais complicada de Goiânia também, eu fui para a região sul, né? Então eu estudei Setor Bueno, Jardim América, aí eu peguei um pouco mais para cá, né? Jardim Presidente, Jardim Planalto, Vila Alpes e por aí vai. Então é um pouco nisso, assim, eu fui entender como que a preservação ambiental urbana funciona em relação ao planejamento urbano. E Goiânia é uma mina de ouro para você perceber essas nuances, essas dicotomias que tem aí em relação ao tratamento da água, né? Porque a gente fala, Goiânia tem essa característica, né? A cidade mais verde do Brasil e tudo mais. Só que no final das contas, na prática, né? O planejamento urbano às vezes também é muito, muito bem feito. Mas na prática, na hora de executar as coisas, a execução vem para favorecer certos grupos sociais que, consequentemente, gera um problema ambiental para a cidade, né? Eu acho que essa questão do planejamento urbano, principalmente dentre os alunos, de não gostar tanto, é porque demanda tempo. É um assunto extremamente interessante, mas às vezes eu sinto que em algumas matérias, por a gente ter menos de 6 meses para abordar aquilo ali, parece que a gente não tem tempo suficiente para pesquisar, entender e projetar. Sim. E o mestrado tem mais tempo para você fazer isso, né? Porque aí também lá é mais focado, né? Você vai mais direto no ponto. Mas, assim, eu compreendo essa ideia de que as pessoas têm um pouco de receio mesmo, porque é isso. Por exemplo, eu analisei o plano diretor de 2007 e o plano diretor de 2022, né? Então, assim, imagina, ler 2 planos diretor. Aí você entender a legislação da parte ambiental, o que se trata, depois fazer um comparativo disso, para ver como é que os parâmetros urbanísticos mudaram. Isso dá trabalho demais, né? Dá. E aí é isso, e pesquisa um pouco disso também. Você começa um negocinho aqui, aí você descobre mais 2 coisas, e essas 2 coisas vai ramificando. Quando você vê, você tá assim em diversos assuntos. E aí a gente tem que ter um pouco de discernimento de tentar. Não, eu vou dar uma parada aqui, porque senão vai demais, né? Então, assim, realmente demanda tempo, bastante tempo, né? Sim. O urbanismo, mais do que tudo, o urbanismo do planejamento, né? É você lidar com legislação urbanística, né? Que dia na minha vida eu imaginaria que eu iria estudar legislação, né? Direito, assim, a parte legislativa do plano diretor. E foi uma coisa que eu fiz, e dá trabalho, viu? Até para citar, organizar as coisas, tentar encontrar no plano diretor de Goiânia de 2022 que foi entregue assim, né, para a população maravilhosamente bem, uma resolução muito boa, né, aquela coisa, daquele jeito. Então é um pouco nesse sentido, né? Dá mais trabalho mesmo, mas também ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque você consegue, você sabe, né? Porque você consegue entender as camadas da cidade, como é que ela funciona. Muito interessante. Né? Porque igual, quando a gente entra no curso, a gente entra com uma outra visão, né? A cidade é só isso aqui, rua, calçada, beleza. Vou andar aqui, ali. Mas quando você começa a entender aquilo, como que as decisões políticas influenciam a vida das pessoas nesse sentido da cidade, as camadas das relações sociais, camada da parte ecológica, com a parte urbana, tudo isso, para mim, é muito mágico, assim, as coisas meio que se juntando. Porque a cidade é isso, né? A cidade é a concretização de todas as relações sociais num ponto só. E eu gosto muito disso, entender as pessoas, para mim, é muito mágico, né? Eu gosto. Tanto é que é engraçado que todo mundo conta a trajetória de arquitetura, né? Até como estudante e tal. É bem antes, depois bem... tive uma conexão com isso, igual você falou, sempre gostei de conectar pessoas. Mas eu meio que, até um pouco que a Ana já comentou algumas vezes comigo, que a gente teve muito na dúvida, né? Arquitetura, engenharia. Só que eu tive esse olhar de planejamento e de cidade muito depois, quando eu estava lá na frente, fui pegar matéria de praça, matéria de PIAL, inclusive, de bairro. Então, depois que eu tive essas matérias que são muito mais densas, assim, grandes, aí eu tive a percepção, assim, e começava... Engraçado que o trajeto da faculdade, da minha casa à faculdade, que me fez perceber isso e realmente gostar. Caraca. Porque, assim, é tudo, cada coisinha no seu lugar, mas, ao mesmo tempo, é tudo junto. É calçada, rua, usuário e edificação. Ao mesmo tempo que é tudo no lugar,
é ao mesmo tempo tudo junto. E andando e percebendo isso, abre a mente da gente, assim, então é muito bom. Eu acho, assim, que o mais legal de estudar o planejamento urbano é que é isso, né? As coisas, elas têm um porquê. Normalmente Isso. no planejamento urbano, quando eu falo planejamento urbano, assim, no entendimento da cidade, na verdade, a gente olha muito com o sentimento, beleza, é isso aqui. Mas se aprofundar naquele assunto e conseguir chegar num entendimento de como aquilo funciona, isso gera o seguinte: a gente consegue futuramente, né, em outros projetos aí de vida, tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas entendendo isso. E assim, é lógico que não só os arquitetos urbanistas fazem isso, né, outras profissões fazem, mas assim, a nossa visão é muito importante porque é justamente nós que concretizamos o espaço físico, nós que concretizamos as relações sociais, né? Então, quando eu faço um projeto para uma construtora e eu não levo em consideração, por exemplo, o entorno, né? Vou fazer um prédio aqui com 4 andares de garagem acima do nível do solo. E aí do lado tem uma casa, né? Então, assim, quando eu aceito isso, quando eu não faço um afastamento interessante para os meus vizinhos, quando eu não respeito a taxa de permeabilidade, eu estou optando por concretizar o espaço com aquelas características, aquelas qualidades que o meu cliente quer. Só que aí eu, como profissional, tenho que ter o discernimento de saber fazer as melhores escolhas, tentar respeitar a legislação, né? Então, assim, mais do que ninguém pode falar em relação à organização da cidade como nós que somos os construtores, né? No sentido de transformamos sonhos em materialidade, transformamos tudo isso, né? Então, assim, é nossa responsabilidade também. Que aí o povo fala, não gosto muito de urbanismo. Mas se você faz arquitetura, você faz urbanismo, né? Então, assim, não é dissociado. Então, por mais que não goste, entender essas relações ajuda a propor coisas, a propor projetos que são mais direcionados, mais responsáveis, né? Mais técnicos. Então, é um pouco nesse sentido, assim. Professor, infelizmente a gente não tem muito tempo. A gente queria que tivesse até mesmo para as pessoas ouvirem mais o professor Igor. Igual a gente vai falar e vai reforçar, a gente admira você como professor. Eu espero que você esteja na minha banca de TCC. Eu sei que você é criterioso, mas num bom sentido. Sim. Então, essa foi a nossa conversa. Qual conselho você deixaria para os estudantes, ou até mesmo arquitetos formados, urbanistas que atuam na área, ou pessoas que têm interesse a seguir nessa área? Você pode dar o recado para o pessoal de casa. Bom, primeiro eu vou agradecer vocês também, né, pelo convite e pela receptividade aqui. E eu acho que a primeira dica que a gente pode dar é justamente assim, explore todas as partes. Se você não sabe ainda para onde você vai, é interessante procurar, né, entender essas partes. Vou no paisagismo, a arquitetura de interiores, o urbanismo, planejamento urbano. Experimente primeiro. A faculdade é esse espaço de experimentação, de começar a se introduzir num assunto que pode se desenrolar até o final da sua vida. Então, a ideia é isso, aproveite, né? Entenda um pouco mais. Para quem não está ainda no curso ou tem vontade de fazer de alguma maneira, procure entender, né, o que se relaciona à arquitetura. Não é só espaço interno, só a construção em si, né? Tem uma gama muito maior. Vale a pena também, acho que, conversar com pessoas que ou são formadas ou que estudam com vocês, para tentar chegar, assim, no curso, entendendo que ali dentro você vai ter diversas vertentes para seguir. Responsabilidade sua experimentá-las, né? E decidir, não, eu tenho mais afinidade com isso, não, eu vou por aqui, né? E aí, gente, a gente costuma dizer, né? Mas arquiteto que não projeta, não sei o quê, aquela coisa. Mas tem que sempre lembrar, a teoria veio de um arquiteto teórico, né? Teoria de processo de projeto, arquiteto teórico. Teoria do planejamento urbano, arquiteto teórico, né? Porque, por mais que não se chegue a um produto, até chega, né? Não chega num produto físico, chega-se num produto intelectual ali, né? Da ideia de pensar aquele espaço um pouco melhor, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio. Eu espero que tenha sido muito enriquecedor para vocês, como foi para nós que estamos aqui. Não nos deixem de nos seguir nas redes sociais, semnorte.cast ou Unigoiás Arquitetura, e nos acompanhar pelo YouTube. É isso, até mais.